Agora para a segunda parte da nossa aula de Revolução Francesa. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Assembleia Nacional Constituinte, que é considerada uma das primeiras fases da Revolução Francesa, que é uma resposta dos deputados, né, dos representantes dos três estados, aos levantes populares que a gente viu no final da última aula. Então, quais que eram os pontos básicos ali que principalmente o terceiro estado queria que fosse aprovado? O fim da servidão e dos privilégios feudais, o que no final das contas representaria o fim do feudalismo francês, então colocar todos sobre a vigência da mesma lei, trazendo a noção de igualdade jurídica, a liberdade religiosa e de imprensa, o confisco dos bens da igreja e do clero, lembrando que isso não fazia dos revolucionários ateus, tá? Eles só estão questionando o grande poder político e econômico que a Igreja Católica tinha na França nesse momento. E talvez essa que seja um dos principais documentos dessa fase revolucionária da França, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Basicamente, pessoal, esse documento estabelecia os princípios do direito e da cidadania aos franceses. Aqui tem destacado o artigo 2º, em que diz que o objetivo de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescindíveis ao homem. Esses direitos são liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão. Pessoal, os princípios básicos do liberalismo político que a gente viu na aula de iluminismo. É por isso que a gente fala que o caráter da Revolução Francesa é um caráter burguês. Porque o que a burguesia queria? Estabelecer um Estado liberal que garantisse a propriedade privada de todos. Inclusive, é por isso que esses liberais vão ser muito questionados no século XIX pelos socialistas. Porque, no caso, o que a burguesia queria garantir aqui? Que o direito à sua propriedade fosse garantida pelo Estado. Agora, hora nenhuma, nesse primeiro momento da Revolução Francesa, eles estão falando, por exemplo, da desigualdade social que assolava a França. A gente já vai voltar a falar disso daqui a pouco. E aí a gente tem, então, 17 artigos completamente inspirados no iluminismo. Limites que a gente tem para falar da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Aqui depois vocês pausam o vídeo, dá uma olhada nos artigos. As provas às vezes gostam de pegar os artigos, citá-los e fazer uma pergunta em cima disso. Então depois vale a pena vocês darem uma lida nisso aqui. Só que quais que vão ser, aqui só alguns destaques, né, que evidenciam aí os principais princípios da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, fazendo uma associação com os ideólogos, os pensadores do iluminismo que a gente falou na aula passada. Só que a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, ela tem os seus limites, né, pessoal? A começar primeiro que as mulheres não estavam inseridas nesse processo. As mulheres na França só foram conquistar o direito ao voto no século XX, né, ali por volta de 1930. Então, as mulheres, né, elas estão sendo excluídas do processo político. Na verdade, elas não estão sendo nem consideradas. E essa mulher aqui, que é a Olympe de Gouges, ela vai redigir a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, justamente porque ela percebeu que as mulheres não estavam inclusas no que eles chamaram de direitos universais dos homens. E, de fato, era só para os homens. No final das contas, a Olympe de Gouges ela vai incomodar tantos revolucionários que ela acaba presa e executada na guilhotina em 1793. Então, todas as vezes que a gente falar do quão progressista foi a Revolução Francesa, a gente sempre precisa estabelecer esse recorte. As mulheres não foram contempladas, e enquanto os franceses estão falando, né, de liberdade, de defesa da propriedade privada, quando a gente observa as colônias francesas na América e em outros lugares do mundo, a gente tem, por exemplo, a vigência da escravidão. Então, para quais homens a gente está falando da liberdade, da fraternidade? Nós estamos falando para os homens brancos, para os homens de elite. Então, isso é muito importante fazer esse recorte. Enquanto isso, o pau continua quebrando nas ruas. E, principalmente, a gente tem uma participação fundamental das mulheres nesse processo. Pessoal, por serem muitas vezes as chefes das famílias ou as que viam o sofrimento dos seus filhos em fome e em miséria, em outubro de 1789, indignadas com a escassez de alimento, com os altos preços do pão, uma multidão feminina marcha até o Palácio de Versalhes. Para quem não sabe, Versalhes é uma cidade que fica próxima a Paris, acho que, se eu não me engano, fica ali em torno de 30 quilômetros, 40 quilômetros, e essas mulheres marcharam a pé, obrigando a família real a saírem de Versalhes e ir para Paris. Porque era muito cômodo para a família real ficar isolada em Versalhes
e não ter consciência do que o povo parisiense, do povo na cidade, né, na capital do país, passava nesse momento. E aí eles praticamente arrancam a família real de dentro do Palácio de Versalhes e eles são obrigados a se mudar para Paris, e aí a revolução esquenta cada vez mais. A primeira Constituição da França foi aprovada em 1791, na qual, né, a Assembleia aprova estabelecendo os princípios revolucionários e agora eles têm força de lei. O que muda na França? Primeiro, fim do absolutismo. O Luís XVI ele foi obrigado a se submeter à monarquia constitucional. A gente vai ter a tripartição dos poderes, poder executivo, legislativo e judiciário. Então o poder não se concentra mais na mão do monarca. A igualdade diante da lei, lembrando, né, agora todos são iguais diante da lei, não tem a distinção dos privilégios feudais mais. Valoriza a ideia do liberalismo econômico, então o objetivo da burguesia era tirar o Estado da economia também, para que a França pudesse crescer economicamente na visão deles. Só que o voto, pessoal, é censitário, ou seja, vota-se na França apenas aqueles que tinham uma renda mínima garantida por lei. Então isso mostra que por mais avanços que a Constituição francesa trouxesse, ela ainda era vista sob um ponto de vista bastante elitista. O Luís XVI, nessa época, achou que era uma boa ideia tentar fugir da França. E o objetivo dele era fugir da França, organizar uma contraofensiva, né, ou seja, forças contra-revolucionárias, para barrar o processo revolucionário na França. Porque países como, por exemplo, a Áustria, que era absolutista, estava bastante incomodada com os rumos que a França estava tomando a partir da década de 90. Só que o Luís XVI e a sua família foram reconhecidos pelos revolucionários e eles acabam sendo presos e eles ficam, então, agora sob a vigilância dos revolucionários. Nesse contexto, a França está sem um representante legítimo do executivo. E é aí que a gente vai falar também de uma fase aguda da Revolução Francesa, que são as forças contra-revolucionárias. Quem tinha interesse em barrar a revolução dentro da França? A Áustria e a Prússia eram duas monarquias aliadas ao Luís XVI, e eles decidem organizar uma invasão à França. O medo dessas monarquias, pessoal, é que os ideais revolucionários se espalhassem, saíssem da França, invadissem a Europa e, com isso, levasse ao fim desses governos. O exército francês vai ser mobilizado e aí a gente vai ter basicamente a população pegando em armas, porque o então exército francês era fiel ao monarca, então a gente vai ter a participação popular também pegando em armas e protegendo a revolução, e aí a gente entra então na fase guerra. A França está sendo submetida às invasões estrangeiras. Enquanto isso, Luís XVI e Maria Antonieta são mantidos em prisão, mas a gente sabe hoje que eles conspiravam contra a Revolução e eles mandavam, então, informações-chave por meio de mensageiros, né, para esses outros monarcas. Como Luís XVI foi afastado do poder, era necessário agora a Assembleia Nacional decidir quem é que ficaria tanto sob controle da França, tanto sob controle da Revolução. E nós tínhamos praticamente 3 grandes grupos que vão disputar o poder político. De um lado, os jacobinos, que eram, já vou adiantar aqui as definições de cada um. Os jacobinos, pessoal, eles eram considerados a parte mais radicalizada da Revolução. Era composto por uma pequena burguesia e pelos sans-culottes. Eles defendiam a república, ou seja, o fim da monarquia na França. Eles defendiam que mais pessoas pudessem ter o direito ao voto e eles defendiam que a revolução se radicalizasse, principalmente para contemplar o aspecto social. Eles não queriam ser só iguais diante da lei, eles queriam avanços sociais também. Do outro lado, nós temos os chamados girondinos. Esses eram representantes, né, eram representados pela alta burguesia. Eles defendiam uma revolução mais moderada. Eles não queriam o povão pegando em armas e pedindo por reformas sociais dentro da França. Eles já estavam satisfeitos com a monarquia constitucional e eles tinham uma preocupação em garantir os seus direitos, principalmente da propriedade privada. E no centro, a chamada planície, que, como vocês já puderam ver aqui, era quem ficava ali no centro, né? Ora pendia para os jacobinos, ora pendia para os girondinos. Eles não queriam se comprometer com nenhuma das pautas políticas. É daí, inclusive, pessoal, que vem a ideia de ser de esquerda e ser de direita.
Quando os jacobinos eles passam a ser chamados de grupos de esquerda, é porque era o lugar onde eles se sentavam no parlamento, enquanto os girondinos se sentavam à direita. Hoje, esquerda e direita são definições políticas que vão dar a orientação ideológica pela qual você se identifica. Depois eu posso até recomendar alguns vídeos de bons canais no YouTube que fazem uma discussão muito séria sobre o que é ser de esquerda e o que é ser de direita nos tempos atuais. Nos jacobinos a gente tem, a minha cabeça está no lugar, né? Mas a gente tem o Marat, o Robespierre e o Danton como os principais representantes políticos desse grupo. Atenção para esse do meio aqui, ó, o Robespierre, ele vai ser ainda um cara que eu vou falar bastante dele. E do outro lado, a gente tem então a definição que, com o rei preso, foi eleita a chamada convenção, que seria ali a ideia de um grupo que vai exercer o poder executivo dentro da França, e essa convenção passa a ser comandada pelos jacobinos, que vencem a maioria dos votos. Então, é um grupo mais radicalizado agora que está no poder na França. A Convenção Nacional, pessoal, ela vai passar por uma série de transformações. E os jacobinos eles vão tomar uma série de medidas que vão ser consideradas medidas populares. Primeiro ponto, eles vão criar uma nova constituição para a França, uma constituição que aprofunde as questões sociais. Eles vão mudar o calendário francês e eles vão estabelecer uma série de canções revolucionárias, já vou falar sobre isso. Eles criam o chamado Comitê de Salvação Pública, porque o medo dos jacobinos era que a crise econômica e política que a França passasse pudesse levar ao fim da Revolução. Então eles vão criar esse órgão que era responsável, por exemplo, por perseguir aqueles que eram considerados opositores da Revolução Francesa. Nas medidas de caráter popular, eles vão controlar os preços, eles criam a chamada Lei do Máximo, que estabelece o preço máximo que o pão podia custar na França, porque eles tinham uma preocupação com as pessoas que passavam fome. O voto passa a ser universal, então desde que você fosse homem na França, você podia votar. Eles estabelecem o ensino público e gratuito e eles realizam a reforma agrária, confiscando principalmente as terras da Igreja Católica. Enquanto isso, os monarcas estão lá presos, eles ainda vão definir o que vão fazer com eles. Aqui só o calendário francês, pessoal, lembrando o calendário que vigorava na época é o nosso, o calendário gregoriano, que é um calendário cristão. Como os jacobinos queriam romper com essa tradição religiosa dentro da França, eles decidem aprovar um calendário que era estabelecido a partir das estações do ano. Então, era baseado no ciclo agrícola. Ele se inicia o ano 1 em 1792, que seria aí o novo tempo que a Revolução queria trazer para a França. E a Marselhesa também ela vai ser composta nesse contexto. Eu não vou tocar a Marselhesa aqui, porque a gente não tem muito tempo nesse vídeo, mas eu sugeri um vídeo, se vocês digitarem aí no YouTube Marselhesa, vocês vão encontrar o hino da França, que é considerado por muitos um dos hinos mais bonitos até os dias de hoje. É um hino complicado, porque principalmente esse trecho que fala, né, que a França vai banhar o solo com sangue impuro, é um hino que muitas vezes é mobilizado pela extrema-direita francesa para dizer que os imigrantes não têm espaço dentro da França atual. Mas, de todo modo, é um hino que é, antes de tudo, um grito de guerra, porque ele foi composto para tentar trazer a população para pegar em armas e lutar pela revolução dentro da França. E aí a gente chega num ponto crítico da Revolução Francesa. O que fazer com os monarcas? Quando descobriu-se que o Luís XVI estava conspirando contra a Revolução, ele e a sua esposa, a Maria Antonieta, seriam julgados pelo crime de traição. Que eles, de fato, traíram a Revolução, ninguém questionava. Só que o que defesa e acusação passaram a debater no julgamento é, primeiro, o rei podia ser julgado por atos numa época que ele tinha poder absolutista, então ele de fato infringiu alguma lei? A pessoa dele era possível de ser violada, ou seja, a ideia do direito divino dos reis ainda deveria ser considerada no julgamento? E qual pena deveria ser imposta? O Luís XVI deveria ir para o exílio, ser expulso da França e seguir sua vida fora do seu país, ou ele deveria ser executado? E aí, no final das contas, os deputados acabaram definindo pela pena de morte. Porque qual foi o critério? Enquanto Luís XVI permanecesse vivo, permaneceria viva com ele a possibilidade da Revolução Francesa estar em risco, porque ele já tinha dado sinais de que ele não aceitava o processo revolucionário que estava em curso na França. Então, em 21 de janeiro de 1793,
Luís XVI e Maria Antonieta são decapitados em praça pública. E isso foi considerado um grande marco, porque antes disso, os britânicos também já tinham decapitado seu monarca. Só que a gente sabe que na vigência do poder absolutista que vigorava na Europa nessa época, isso era visto como algo extremamente revolucionário e um ato fundante do que a França esperava a partir daí. Eu vou parar por aqui e eu vou voltar na terceira fase e último vídeo da Revolução Francesa, em que eu vou falar como que a Revolução se encaminha aí para o seu final. Volta aqui que ainda a gente vai ter mais um vídeo para falar de Revolução. Beijo para vocês.